Olá, meus amigos e minhas amigas. Segundo informações do próprio comandante das Forças Armadas Ucranianas, a Rússia tem aumentado suas ofensivas não apenas na linha de frente de Donetsk, mas também na região de Kursk, que, como sabemos, é território russo parcialmente ocupado pela Ucrânia recentemente. Só que, desde agosto, quando Kiev invadiu a região, os ucranianos perderam mais de 40% do território que chegaram a controlar. Segundo o comandante do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, os russos têm conduzido ataques intensos nessa área pelo terceiro dia seguido. Ele comentou que Moscou estaria usando tropas da Coreia do Norte nessas ofensivas. Mas ele também fala de outra área, gente. Ele afirma que a pressão russa também está aumentando em Donetsk. Lá, as forças de Moscou estão avançando no ritmo que, segundo os militares ucranianos, é o mais rápido desse ano. A principal atenção está focada nas cidades estratégicas de Pokrovsk e Kurakov. Agora, gente, tem um detalhe estratégico importante aqui. Essa ofensiva no enclave de Kursk acaba sobrecarregando ainda mais o exército ucraniano, que já está exausto e com menos recursos em comparação com o inimigo. São 1.170 quilômetros de linha de frente, e a extensão dessa guerra acaba dificultando a capacidade de defesa da Ucrânia. Muitos analistas militares acreditam que os russos estão tirando proveito dessa situação, forçando os ucranianos a esticar ao máximo suas linhas de defesa. A guerra está prestes a completar 3 anos e, como vocês sabem, a eleição nos Estados Unidos trouxe Donald Trump de volta ao centro das atenções. Trump já deu uma declaração polêmica dizendo que a Ucrânia precisa se preparar para fazer um acordo com a Rússia. Agora a pergunta que fica é: até que ponto essa declaração pode influenciar a postura de Kiev? Os ucranianos, por enquanto, deixam claro que não vão aceitar nenhum tipo de concessão territorial, mas as pressões externas e a realidade no campo de batalha pode acabar mudando essa postura, ainda mais com a opinião pública do país ficando cada vez mais pressionada pela indefinição quanto ao fim da guerra. Enquanto isso, a Rússia vai mantendo uma estratégia de desgaste, ampliando suas frentes de combate e pressionando tanto no território ucraniano quanto dentro de suas próprias fronteiras, como estamos vendo em Kursk. Isso tudo sugere que Moscou não está apenas tentando defender sua posição atual, mas está buscando abrir novos eixos de ataque para complicar ainda mais as defesas de Kiev. E por falar na Rússia, eles acabam de fazer um novo anúncio, gente. Segundo informações oficiais, eles estão ampliando seu arsenal estratégico de mísseis. Isso mesmo, o comandante das forças de mísseis estratégicos da Rússia, Sergei Karakayev, falou isso em uma entrevista ao jornal Krasnaya Zveda, que é o jornal do Ministério da Defesa russo. Ele disse que a Rússia vai realizar testes de mísseis com alcance máximo, como parte da validação dos novos sistemas. E aí ele mandou aquela mensagem que vale para todos, mas acaba falando mais alto a determinados ouvidos. Nossos mísseis podem alcançar qualquer lugar. Ou seja, gente, essa frase deixa bem claro o recado da Rússia, mostrar que tem capacidade de ataque em escala global. Além disso, Karakayev confirmou pela primeira vez que o país está desenvolvendo um novo sistema de mísseis intercontinentais chamado Osina, que, segundo ele, é um projeto prioritário. Ao mesmo tempo, eles estão finalizando o Oresnik, que, como sabemos, é um míssil hipersônico de médio alcance. Putin já avisou que esse sistema vai entrar em produção em massa logo. E, como vocês lembram, o Oresnik já foi usado em novembro como resposta ao uso de mísseis ocidentais pela Ucrânia. A Rússia considera essas medidas como uma resposta direta ao aumento das ameaças externas. E aí um ponto importante aqui, gente, é que o Tratado New START, que é o último grande acordo de controle de armas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos, vai expirar em 2026. E, segundo Karakayev, Moscou não está nem um pouquinho interessado em assinar o novo tratado. Ou seja, isso pode significar o fim de qualquer limitação no número de armas nucleares estratégicas. Karakayev também explicou que os sistemas de mísseis móveis são essenciais na estratégia militar da Rússia. E justamente por causa da mobilidade e capacidade de sobrevivência, esses sistemas conseguiriam garantir uma resposta rápida e devastadora em caso de ataque. Segundo ele, as unidades de mísseis equipadas com sistemas móveis serão decisivas para causar danos severos ao inimigo. E aqui, gente, é claro, fica evidente que essa é uma resposta direta ao sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos, que é o sistema que Moscou enxerga como uma ameaça à sua capacidade de dissuasão nuclear. A declaração de Karakayev e os testes planejados com mísseis de longo alcance são um aviso direto. A Rússia está fortalecendo seu arsenal militar e não vai aceitar mudanças no equilíbrio nuclear sem reagir. O fato de confirmarem sistemas como Osina e Oresnik mostra que Moscou está se preparando para uma nova corrida armamentista nuclear, especialmente com o fim do Tratado New START cada vez mais próximo.
Gente, o que estamos vendo é um enfraquecimento preocupante das barreiras que ajudavam a controlar o desenvolvimento de armas nucleares. Esse cenário pode acabar aumentando ainda mais as tensões entre Rússia e Estados Unidos, o que acabaria comprometendo a estabilidade global em meio a uma mudança de equilíbrio geopolítico. Mas por falar em armas novas, a Ucrânia também fez um anúncio. Segundo a declaração deles, eles agora possuem uma arma laser capaz de derrubar alvos aéreos a mais de 2 quilômetros de altitude. Essa informação foi divulgada ontem, segunda-feira, pelo comandante das forças de drones do país, Vadim Sukharevsky. Ele não entrou em muitos detalhes, mas essa é a primeira vez que o assunto aparece de forma oficial. Segundo Sukharevsky, que foi citado pela agência Interfax Ucrânia, hoje a Ucrânia já pode derrubar aeronaves a uma altitude de mais de 2 quilômetros com esse laser. A arma foi batizada de Trizub, que é uma palavra ucraniana para tridente, e também, como sabemos, é um símbolo importante no brasão nacional, o que acaba sugerindo que ela foi desenvolvida dentro do próprio país. Não sei se vocês lembram, mas em abril, Grant Shapps, o ex-ministro da Defesa do Reino Unido, tinha falado sobre o tal do Dragonfire, um sistema de laser britânico que deve entrar em serviço em 2027. Na ocasião, ele comentou que esse sistema poderia ser usado na Ucrânia para combater drones russos. Bom, gente, mudando de assunto, um general russo de alto escalão, acusado pela Ucrânia de usar armas químicas contra suas tropas, foi assassinado em Moscou na manhã de hoje, terça-feira, pela inteligência ucraniana, o SBU. O general assassinado, Igor Kirillov, que era chefe das tropas de proteção nuclear, biológica e química da Rússia, foi morto junto com o assistente dele quando uma bomba escondida em um patinete elétrico explodiu. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, que trata dos crimes mais graves, a explosão aconteceu em frente a um prédio residencial em Moscou. Uma fonte do SBU confirmou a autoria do ataque à imprensa, afirmando que a liquidação do chefe das tropas de proteção radiológica e química da Federação Russa foi trabalho do SBU. A mesma fonte explicou que o explosivo no patinete foi detonado no momento em que Kirillov e o assistente dele saíram de um edifício na região de Ryazansk Prospekt, em Moscou. Estão circulando nas redes sociais vídeos que mostram 2 homens saindo do prédio e indo em direção a um carro, seguidos por uma grande explosão. No entanto, gente, o vídeo ainda não foi verificado de forma independente, tá? Kirillov, que tinha 54 anos, é o oficial mais graduado assassinado dentro da Rússia desde o início da guerra, o que deve levar Moscou a revisar os protocolos de segurança para suas lideranças militares e, é claro, buscar uma forma de retaliação. Por falar nisso, Dmitry Medvedev, que é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que a Ucrânia vai enfrentar uma vingança iminente por esse ataque. Moscou acusa a Ucrânia de realizar uma série de assassinatos em seu território, com o objetivo de enfraquecer a moral russa e punir pessoas que Kiev considera culpados por crimes de guerra. A Ucrânia, por outro lado, sempre deixou claro que vê esse tipo de ataque como uma ferramenta legítima, dado que considera a guerra uma ameaça existencial ao país. Fotos e vídeos divulgados do local mostram a entrada do prédio destruída, com tijolos queimados e portas arrancadas, além do que pareciam ser 2 corpos cobertos por plásticos pretos sobre a neve. Mas quem era Kirillov? Bom, Kirillov foi morto um dia depois de ser denunciado pela Procuradoria Ucraniana por uso de armas químicas proibidas. Ele também estava listado em um banco de dados ucraniano chamado Mirotivorets, Peacemaker, que identifica indivíduos considerados inimigos da Ucrânia. Na manhã dessa terça-feira, inclusive, uma foto de Kirillov no site foi marcada com a palavra liquidado em vermelho. Kirillov comandava as tropas de defesa química, biológica e radiológica da Rússia, que são forças especiais treinadas para operar em condições extremas e proteger as tropas terrestres em ambientes contaminados. Ele aparecia com frequência na TV estatal, acusando a Ucrânia de violar protocolos de segurança nuclear e o Ocidente de diversos supostos crimes. Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, lamentou a morte de Kirillov e elogiou o trabalho dele. Segundo ela, ele atuou sem medo para expor crimes relacionados a armas químicas no Ocidente e em regiões como a Síria. Em outubro, o Reino Unido impôs sanções a Kirillov e suas tropas de defesa nuclear por conta de várias denúncias sobre o uso de cloropicrina, um agente tóxico que provoca sufocamento no campo de batalha. A Ucrânia acusa a Rússia de usar esses agentes para desorientar seus soldados, deixando eles vulneráveis aos ataques. Só para lembrar, esse assassinato é apenas um entre vários casos semelhantes desde o início da guerra em 2022. Entre os mais notáveis estão a morte de Daria Dugina, em um atentado em um carro-bomba em 2022, o assassinato do blogueiro Vladimir Tatarsky em 2023 e o comandante submarino russo morto no ano passado. Bom, gente, Trump não esconde de ninguém sua falta de vibração pela OTAN e pelo financiamento da Ucrânia.
E a Europa já vinha tentando descentralizar a ajuda a Kiev já há algum tempo. E agora a Aliança Euroatlântica assume a coordenação da ajuda militar ocidental à Ucrânia, uma função que antes estava sob a responsabilidade dos Estados Unidos. Essa medida, que já estava sendo planejada, é vista como uma tentativa de proteger o apoio à Ucrânia contra a postura mais cética de Trump em relação à aliança. A decisão demorou alguns meses para acontecer, mas agora dá à OTAN um papel mais direto na guerra contra a invasão russa, mesmo sem colocar tropas próprias no campo de batalha. Apesar disso, diplomatas admitem que essa mudança pode ter um impacto limitado. Isso pelo fato de que os Estados Unidos ainda são a potência dominante da aliança e fornecem a maior parte das armas para Kiev. Se Trump, que assume a presidência em janeiro, decidir realmente reduzir esse apoio, a Ucrânia sem dúvida vai enfrentar dificuldades. Agora, a nova missão da OTAN tem sua sede na base Clay Barracks, que é uma instalação americana na cidade de Wiesbaden, na Alemanha. Uma fonte confirmou que a missão já está totalmente operacional. Além disso, a coordenação da ajuda militar é feita pelo Grupo Rammstein, que é uma coalizão informal de cerca de 50 países. O grupo leva esse nome porque a primeira reunião aconteceu na base aérea americana de Rammstein, também na Alemanha. Enquanto isso, a administração atual dos Estados Unidos corre para enviar o máximo de armas possível para Kiev, preocupada com a possibilidade de Trump reduzir os embarques de equipamentos militares. Não sei se vocês lembram, mas Trump, durante seu mandato, chegou a ameaçar sair da OTAN e cobrou que os aliados aumentassem os gastos militares para 3% do PIB, acima da meta atual da organização, que é de 2%. Essa nova organização deve contar com 700 pessoas no total, o que inclui tropas estacionadas no quartel-general da OTAN, em Shape, na Bélgica, e em centros logísticos na Polônia e na Romênia. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, mas sem tirar os pés da Europa, a Alemanha vai ter uma conversa com representantes do Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, em Damasco, nesta terça-feira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores alemão, essa reunião é para discutir um processo de transição para a Síria e também a proteção das minorias. Agora, olha só, gente, a Alemanha está entrando em contato com o HTS depois de Estados Unidos e Reino Unido já terem dado esse passo, sem contar o ato simbólico da França, que reinstalou sua bandeira na embaixada em Damasco. O grupo, que acabou de liderar a queda do regime de Bashar al-Assad, é observado de perto pelos alemães por causa de suas origens ligadas à ideologia da Al-Qaeda. Mesmo assim, o porta-voz do ministério disse que eles têm agido com prudência até agora. Para a gente entender melhor, a guerra civil síria, gente, durante muito tempo colocou os sírios entre os mais importantes movimentos de deslocamento forçado do mundo. No caso de Berlim, essa guerra levou cerca de 1 milhão de refugiados sírios para a Alemanha. Agora que o conflito chegou ao fim, os alemães estão debatendo o que fazer com os processos de asilo. Por enquanto, esses procedimentos foram suspensos até que se tenha uma avaliação mais clara da situação na Síria. A outra coisa, a Alemanha disse que está em contato direto com os parceiros principais. Estamos falando aqui de Estados Unidos, França, Reino Unido e alguns países árabes. A ideia é coordenar os próximos passos. Bom, gente, antes de terminar, vamos falar de um assunto mais leve, embora talvez alguns de vocês levem esse assunto bem a sério. Nós vamos falar de uma situação intrigante que tem chamado a atenção nos Estados Unidos, principalmente em New Jersey. Milhares de luzes misteriosas no céu que muita gente acredita serem drones. Desde novembro, as pessoas têm compartilhado vídeos e fotos dessas luzes, e as teorias não param de crescer. Um oficial dos Estados Unidos disse que, de mais de 5.000 relatos, menos de 100 merecem uma investigação mais profunda. A maioria, segundo eles, seria de aeronaves tripuladas e não de drones, mas isso não ajudou a acalmar os moradores nem a esfriar as teorias por aí. O que todo mundo quer saber é quem está por trás dessas luzes. Por enquanto, ninguém sabe ao certo. Alguns políticos sugerem que pode ser coisa de atores estrangeiros, e o ex-governador de Maryland, Larry Hogan, chegou a postar um vídeo mostrando as luzes sobre a casa dele. Aí é que vem a parte interessante. Algumas pessoas disseram que, no vídeo, pelo menos algumas das luzes pareciam ser as estrelas da constelação de Orion. Mas a situação se tornou um fenômeno na internet. Um grupo no Facebook, chamado New Jersey Mystery Drones, Let's Solve It, já tem quase 75 mil membros, e as teorias vão desde extraterrestres até ações de potências estrangeiras. Agora, os políticos também entraram na história. O governador de New Jersey, Phil Murphy, também mandou uma carta para Biden pedindo mais recursos para investigar o que está acontecendo. Enquanto isso, Trump deu uma declaração cobrando que o governo e os militares falem a verdade. Segundo ele, o governo sabe o que está acontecendo, mas por algum motivo eles não querem comentar. Mas afinal, quem é o responsável? Por enquanto nada está claro, né?
Os oficiais insistem que a maioria das luzes vistas seriam aeronaves tripuladas, mas as investigações continuam em nível local, estadual e federal. Para aumentar ainda mais as teorias, o deputado Chris Smith disse que mais de uma dúzia de drones seguiram um navio da guarda costeira perto da costa de New Jersey e sugeriu que algumas potências estrangeiras poderiam estar envolvidas. Ele chegou a pedir que um drone fosse abatido para que pudessem investigar melhor. Outro deputado, Jeff Van Drew, sugeriu uma teoria ainda mais polêmica. Ele mencionou a possibilidade de um navio-mãe do Irã sendo responsável pelos drones. Porém, o Departamento de Defesa, é claro, negou qualquer relação. Enquanto isso, 2 homens foram presos em Boston depois que um drone foi detectado voando perto do aeroporto Logan. A polícia usou tecnologia de monitoramento para rastrear os operadores até uma ilha, onde encontraram 3 pessoas fugindo. 2 acabaram presos acusados de invadir a área e podem enfrentar mais acusações. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.